aos irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui hoje para trazer a todos vocês um grande desafio de fé. Um grande desafio. Primeiro eu quero falar com vocês o que é o significado da fé. O que significa ter fé? Agora também vou pedir a vocês que pela fé, coloca seu like aqui, ó, na descrição aqui embaixo, seu compartilhamento, coloca aí a sua inscrição. Nós vamos precisar de mais ou menos de 1000 para que o YouTube venha reconhecer o nosso canal. Nós já estamos quase alcançando já. Eu quero falar para você que nós estamos quase alcançando. Falta um pouquinho mais, mas nós estamos quase já chegando lá. Pela fé nós vamos chegar lá. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da fé. O que é fé? O que significa fé? O que é o significado ter fé? Eu gostaria de saber o que significa. Que você que está aí fizesse esse desafio junto comigo. O desafio da cruz de Cristo pela fé. Qual o significado da cruz de Cristo para nós? Qual o significado? A cruz de Cristo tem um significado para nós. É um grande significado de fé. Onde a gente fala que a cruz é isso, que a cruz é aquilo, a cruz é aquilo outro. Não. A cruz ela tem um significado muito importante para nós. E hoje eu vou falar sobre esse significado da cruz de Cristo. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos terminar esse estudo e vamos mostrar para vocês o que é ter fé, o que é a cruz de Cristo. Certo? Hoje eu estou lançando esse desafio. Hoje nós vamos desafiar. E pela fé, você vai fazer um desafio comigo. Aquilo que você está precisando, Deus vai te dar. É o desafio da nossa fé. Você tem fé? Se você tem fé, agora você vai falar assim, eu participo do desafio da fé da cruz de Cristo. Amém? E quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs com a graça e com a paz e tudo segundo o amor de Deus na nossa vida. Irmãos, nós vamos conversar então. Primeiro item, primeiro ponto, primeiro o que nós vamos iniciar. O que é o significado da fé? Qual é o significado da fé? Para você, meu irmão, para você, minha irmã. Às vezes nós pensamos assim, o significado da fé é só eu chegar e dizer que eu tenho fé, eu recebo pela fé e estou com fé. Não. A fé tem um significado muito grande para nós. Que pela fé os antigos, eles fecharam a boca dos leões. Pela fé eles apagaram o fogo. Fizeram o fogo ficar gelado. Pela fé eles abriram o mar. Pela fé eles andaram no deserto 40 anos. E pela fé eles tomaram posse da terra prometida. Tudo isso pela fé. Qual é o significado da fé? O que é o significado da fé? O que significa ter fé nas coisas que não veem? O que é ter fé nas coisas que você não pode ver? Aquilo que nós podemos ver é muito fácil. É fácil, facíssimo. Nós temos fé, porque já está nas nossas mãos. Você sabe o que significa fé? A fé é um princípio de ações e poder. Eu estou falando assim para vocês porque nós vamos explicar tudo para vocês num conjunto de palavras. A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que nós esperamos receber. Esse é o significado da fé. O que adianta eu ter fé? Que eu tenho essa cadeira. Eu posso falar para vocês assim, eu tive fé para me conseguir essa cadeira e Deus me deu essa cadeira. Eu tenho fé que o Senhor Jesus me curou e que Ele trouxe para mim a salvação. Você pode perguntar assim, discípulo, o que o senhor falou aí agora? Sobre a cruz. Muitas pessoas dizem que a cruz é maldição, ela é amaldiçoada. É um símbolo do capeta, é um símbolo de macumba, de feitiçaria. Não, a cruz não é símbolo do capeta, nem de macumba, de feitiçaria, não.
Eles é que pegaram isso. O povo rejeitou e eles foram lá e pegaram para eles. O diabo foi lá e pegou e levou para macumba, para feitiçaria. Mas o significado da cruz significa é poder de Deus para todo aquele que crê para a salvação. E loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não têm fé em Jesus. Porque foi na cruz que Jesus venceu o diabo. Foi na cruz que Jesus venceu a macumba, a feitiçaria. Foi na cruz que Jesus venceu a maldição. Foi na cruz que Jesus venceu o pecado. Foi na cruz que Jesus venceu a morte. Foi na cruz que Jesus venceu o inferno. O significado da cruz para nós, ela tem como diz assim, uma profundidade muito grande para nós. O que significa a cruz para nós? Porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quem? Crê em Jesus. Crê em Deus. O significado da fé é isso. Porque Jesus, pela fé, Jesus venceu o mal. Ele venceu na cruz. Ele venceu o pecado, a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu os terríveis golpes de Satanás. Ele venceu a macumba, a feitiçaria. Ele venceu o diabo, o inferno. E pela fé, ele vai voltar. Jesus só vai voltar pela fé. Para um dia nos levar para o céu. Não sabemos. Olha que maravilha da fé. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que ele vai voltar. Nós cremos e acreditamos. E você está acreditando pela fé que você vai alcançar a bênção e a misericórdia de Deus. Pela fé você vai alcançar as bênçãos de Deus. Você vai alcançar a sua cura, a sua libertação. Esse é o propósito que nós vamos fazer. Esse é o desafio que nós estamos fazendo agora. O diabo está furioso. O capeta está furioso. Alguém está falando aí, ó, isso aí é mentira, que a cruz não tem poder não. Na cruz tem poder sim, porque foi lá que Jesus foi provado e lá ele mostrou que ele teve fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque pela fé ele nos resgata do mundo, ele nos resgata do pecado, ele nos resgata da morte, ele nos resgata do inferno. Tudo isso pela fé. E quando Jesus voltar, só vai subir para o céu aquele que tiver fé. Então você hoje aqui na terra, hoje aqui junto conosco, você só vai ser curado, liberto e abençoado pela fé. Como Jesus falou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem por todos os momentos difíceis e por circunstâncias difíceis que sempre ocorrem na vida das pessoas. Para superar as dificuldades e para receber algum alento ou esperança, precisa ter fé. Precisa ter fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha para você ver. Pela fé, os antigos superaram. Eles apagaram fogo. Pela fé, eles fizeram a fornalha de Nabucodonosor se tornar fria. Normal para eles lá dentro. Pela fé, Daniel fechou a boca dos leões. Pela fé, Deus abriu o mar vermelho para que Israel passasse. Pela fé, Daniel foi vitorioso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram vitoriosos. Muitos pela fé receberam testemunho. No Novo Testamento, muitos receberam testemunho da fé. Nós vamos falar isso amanhã, nos permitindo Deus. Muito testemunho da fé. Olha, o mundo não era digno de ter eles. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que você recebe. Você pode ver a doença? Você pode ver o problema? Você pode ver isso ou aquilo? Não. Mas pela fé, o seu problema é resolvido. Pela fé, a sua enfermidade, a sua doença é curada. Seja ela curável ou incurável, mas Jesus cura pela fé. Jesus levanta paralítico, ele abre os olhos dos cegos. Jesus dá fala ao mudo, restaura a audição do surdo,
a cegueira vai embora, a surdez vai embora, a mudez vai embora, o paralítico levanta e anda. Tudo pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós somos impossíveis de agradar a Deus. Aprenda a importância da fé para superar as dificuldades. Nós temos que ter fé. E nós estamos falando no livro de Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 1. E nós vamos falar para vocês dentro desse capítulo, para vocês verem o que é o significado da fé. Muita gente fala que tem uma Bíblia em casa, mas nem olha para ela. Muita gente fala que tem fé, mas não gosta nem de segurar na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra que nos traz fé. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós recebemos fé quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém vence nada. Olha para você ver a diferença. Judas Iscariotes, ele não tinha fé. Ele vendeu Jesus por 30 peças de moeda porque ele tinha ganância. Ele era ganancioso, ele era avarento. Vendeu Jesus por 30 peças de prata. E no final ele morreu. Se esborrachou todo. Pedro tinha muita fé. Ele negou Jesus. Mas pela fé, Pedro, quando ele viu Jesus, ele chorou amargamente e se arrependeu pela fé no que Jesus perdoou ele. E ele foi um dos líderes da igreja quando Jesus foi para o céu e deixando a promessa de voltar um dia pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero falar nessa noite que você vai ser abençoado agora pela fé. Pela fé você vai conseguir tudo isso, porque sem fé você não pode agradar a Deus. Sem fé você não consegue viver. Você está na miséria, você está na pobreza, você está passando fome, você está desempregado. São tempos angustiosos. Olha o que está acontecendo. Vulcões, guerras, tsunamis, catástrofe. A mortandade está assolando o mundo. Tudo está acontecendo em dobro. Mas pela fé nós estamos vencendo. E eu quero falar para você nessa noite. Tenha fé. Agora, vamos fazer um desafio de fé. Você vai fazer um desafio comigo. Hoje e amanhã nós vamos estar aqui, se Deus permitir. Amanhã, Deus permitir. Pela fé, você vai colocar diante de Deus aquilo que você mais precisa, aquilo que você quer mais receber e aquilo que você precisa mais de receber na sua vida. Seja prosperidade, seja riqueza, seja a devolução do seu emprego, seja a sua vitória nas suas mãos. Pela fé, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus agora nós oramos. Buscamos pela fé, segundo a Tua palavra, que tudo o que nós pedimos, crendo na oração, o Senhor iria fazer. Jesus abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Esse meu irmão que está no leito de hospital, essa minha irmã que está no leito de hospital, que está em casa no leito, está doente, está problemático, está passando por problemas financeiros, está na miséria, está passando fome, não tem emprego, não tem nada. Pela fé, Senhor, hoje e amanhã, venha confirmar essa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção da saúde, da cura, da libertação e da multiplicação na vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Não esqueça de amanhã você vir formar comigo este desafio. Não vamos formar corrente de oração, não. Nós vamos formar um desafio de oração através da cruz de Cristo, através da cruz de Jesus, porque a cruz significa a vitória de Cristo pela fé sobre o mundo, sobre o inferno, sobre o diabo, e nos dá a vitória para a salvação. Amém? E que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, não é só curtida aí. Curta, ajuda o discípulo liberado a conquistar aí pela fé. Eu estou falando isso é porque é pela fé que você vai fazer isso junto comigo. Pela fé, você que está me ouvindo e que está me escutando agora. Você que clicou nesse vídeo, você pela fé agora, pela fé, você vai agora clicar aí. Você vai agora deixar o seu like, o seu gostei. E você vai deixar a sua inscrição também. Para que Deus venha nos abençoar. Isso é o compartilhamento. Para que todos venham fazer parte desta família, desse canal, em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês. E até amanhã, em nome de Jesus.